Querido Miguel, eu demorei a escrever, mas não por falta de vontade, mas por medo. Medo de abrir as gavetas da memória e deixar tudo escapar de novo, como folhas levadas pelo vento. Mas hoje o céu está do mesmo tom do dia em que te conheci e não resisti. Sentei, respirei fundo e deixei que você voltasse. Era outono e eu lembro bem, não só da estação, mas da sensação. As folhas caíam com elegância pelas ruas de Campos do Jordão, tingindo o chão com tons de cobre e ferrugem. Eu andava sem rumo, carregando um fim de um noivado, como quem arrasta uma mala furada, cheia de memórias inúteis e remendos mal feitos. Foi quando ouvi aquele som. No começo eu pensei que fosse uma gravação de algum bar charmoso da cidade, mas o som era puro e respirava entre as árvores. E eu segui sem perceber, como se o saxofone estivesse puxando uma linha invisível presa ao meu peito. Na pracinha, escondida entre lojas de malhas e casas de chocolate, eu te vi. Você de olhos fechados tocava como se aquilo fosse tudo o que existia. O tempo em volta parou. As pessoas paravam, mas para mim foi diferente. Eu não parei. Eu fui até você. Eu lembro da minha pergunta tímida, meio boba. Você sempre toca assim? E da sua resposta, que ainda me lembro. Só quando acho que ninguém está ouvindo. Aquela tarde virou noite e a conversa que começou com música virou confissão. Falamos sobre nossas cidades, nossas rotinas e os nossos fracassos. E sem perceber, falamos de nós, como se nós já existisse antes de sabermos. Você me falou sobre os alunos, sobre como é difícil ensinar história num tempo onde ninguém quer lembrar. E eu te contei das maquetes que desenhei sozinha enquanto via o meu mundo desmoronar. Você me disse que a música era o único lugar onde tudo fazia sentido. E eu quis te dizer que, naquele momento, o único lugar que fazia sentido era ali ao seu lado. Nos despedimos sem trocar telefone, sem promessas, mas por dentro eu sabia que aquilo não era um fim, era só o princípio de um começo. Na semana seguinte eu voltei para São Paulo, com a mala mais leve, mas o coração mais cheio. Cheio de perguntas, de memórias, de notas musicais que continuavam ecoando nos meus ouvidos. Eu fiquei relendo a lembrança da nossa conversa na praça como quem revisava um livro muito bom. E foi então que o inesperado aconteceu. Na terça-feira, por volta das 7 da noite, eu saí do metrô Consolação e atravessei a Avenida Paulista para pegar um café. Hábito bobo de quem precisa de algum conforto depois de um dia difícil. Entrei na livraria, como sempre fazia, e andei pelos corredores. E lá estava você. De novo, como se o destino estivesse jogando dados e só desse os nossos números. Você estava sentado no chão entre os livros de músicas e biografias. Tinha uma partitura nas suas mãos e um fone pendurado no seu pescoço. Quando os nossos olhos se cruzaram, eu vi o susto no seu rosto, mas também eu vi aquele sorriso lindo, um daqueles que não se disfarçam. E você, eu disse,
como se falasse com um velho amigo. Eu sabia que a gente ia se encontrar de novo. Você respondeu sem hesitar. Fomos até a cafeteria do segundo andar e começamos a conversar, como se tivéssemos combinado aquilo há semanas. Falamos sobre livros, sobre os professores que mudaram nossas vidas e sobre músicas que doem e curam ao mesmo tempo. Ali, entre o cheiro do café moído e o som de uma playlist instrumental, algo entre nós floresceu de vez. Não foi como nos filmes. Não teve beijo na chuva e nem trilha sonora dramática. Foi melhor. Foi real. Foi calmo e por isso tão forte. Começamos a nos encontrar sempre que dava. Às vezes numa livraria, outras num parque, ou só caminhando sem pressa por bairros antigos da cidade, como se procurássemos pedaços esquecidos de nós mesmos em cada esquina. Você me levou até a escola, onde dava aula. Vi nos seus olhos a paixão por ensinar, mesmo quando os alunos zombavam ou dormiam sobre os cadernos. E você, paciente, continuava plantando história como quem semeava esperança. E eu te levei até o meu mundo feito de linhas, pranchetas e cimento. E você me ouviu, de verdade, como poucas pessoas ouviram antes. Me encorajou a sair de um emprego que me sugava a alma. Me lembro que a arquitetura também pode ser poesia, se desenhada com o coração. E então vieram os dias que guardo com muito carinho. Os domingos de chuva, os cafés em silêncio e os abraços demorados antes do metrô. As risadas por causa de piadas ruins e aquela nossa mania de conversar com os olhos. Você me dizia que tudo no universo tem ritmo e que o silêncio tem som. E eu acreditei, porque ao seu lado até o silêncio era cheio de música. Houve um tempo em que eu achei que nada pudesse nos afastar, que bastava estarmos perto para o mundo fazer sentido. E talvez tenha sido essa certeza que me cegou quando as primeiras rachaduras começaram a surgir. Pequenas, silenciosas, quase imperceptíveis. Como que deixa uma janela, sabe, entreaberta numa noite de tempestade? Lembra da sua proposta para ir morar em Minas, na casa da sua tia? Você havia sido convidado para lecionar em uma escola da zona rural. Um projeto lindo que levava educação a crianças esquecidas pelo Estado. Seus olhos brilhavam ao falar disso. E eu sorria. Mas por dentro, Miguel, eu tremia muito. Naquela época eu tinha acabado de abrir o meu primeiro escritório de arquitetura. Sozinho. Pequeno. Simples. Mas meu. Era o meu começo. E você sabia o quanto aquilo custou. Horas sem dormir. Dívidas. A dúvida constante se daria certo. Eu estava plantando meu futuro. E você queria me levar para um lugar onde eu não sabia como continuar. Só são 2 anos, você me disse. Depois a gente volta. Você pode projetar à distância. É tudo digital agora, Laura. Mas não era só digital. Era visceral. E então começamos a discutir. Não com raiva, mas com dor. Que não havia vilões na nossa história. Só 2 corações tentando manter o seu sonho vivo. Mesmo que em direções diferentes. Tentamos continuar.
Eu aqui, você lá, indo e voltando nos fins de semana, até onde o cansaço permitia. Os nossos encontros virais viraram despedidas. As conversas longas deram lugar a áudios apressados. E a saudade, aquela que antes era doce, começou a pesar, como um casco molhado nos nossos ombros. Eu lembro da última noite que passamos juntos antes de você partir de vez. Foi no meu apartamento. A chuva caía fina e a cidade parecia suspensa no tempo. Deitamos no sofá e você tocou seu sax pela última vez para mim. Uma melodia que você compôs naquela madrugada entre lágrimas e silêncio. Essa é só sua, você sussurrou no meu ouvido. Entre as estações. Naquela noite, dormi com a sua cabeça encostada no meu peito, ouvindo seu coração, como se quisesse memorizar aquele som para sempre. E eu memorizei, Miguel. Ainda hoje, em dias muito quietos, eu fecho os olhos e consigo ouvir. O tempo passou e passou. Não do jeito que os livros contam, e nem como os relógios marcam. Passou como uma brisa que lentamente vira vendaval, e quando percebemos, já carregou folhas, certezas, medos e até partes de nós. Você foi para Minas, ficou, se enraizou naquelas montanhas. Eu te vi às vezes pelas redes, sorrindo ao lado das crianças da escola, segurando ferramentas, plantando hortas com os pequenos e tocando seu sax nas festas da comunidade. Você parecia muito feliz. E eu segui. O meu escritório cresceu, fiz bons projetos, conheci gente importante, viajei, conquistei coisas, até sorri de verdade, algumas vezes. Mas nunca mais encontrei alguém que me olhasse como você, que me ouvisse como você e que entendesse os meus silêncios. Passaram-se 5 anos. Sim, Miguel, 5 outonos. E foi numa tarde de abril que te encontrei de novo. Não em pessoa, mas em carta. A sua prima me enviou. Ela me encontrou, por acaso, num evento de arquitetura em Belo Horizonte e lembrou de mim. Disse que você havia falado muito sobre mim e me entregou um envelope amarelado com minha letra no remetente, mas nunca escrita por mim. Era seu. Dentro uma carta escrita com a sua caligrafia torta, ainda tão viva na minha memória. Você dizia que sentia minha falta e que jamais culpou o tempo ou a distância, porque o amor verdadeiro, esse que vivemos, não precisa de culpas. Ele apenas é. E você me contou que adoeceu, que descobriu um problema no coração. Ironia cruel para alguém como você, Miguel. Disse que estava lidando bem, mas que às vezes sentia falta do meu abraço, daquele sofá, da música que era só nossa. E no fim, você escreveu: se um dia essa carta chegar até você,
é por acaso é que eu já tenha morrido. Quero que saiba que eu fui feliz, porque eu te amei, porque fui amado e porque existiu nós. E porque onde quer que eu esteja, Laura, eu sempre pensarei em você. Miguel. Chorei como nunca. Não sei quanto tempo fiquei ali, abraçando aquela carta, tentando ouvir a sua voz nas entrelinhas. Não sei se você ainda está aí, em algum lugar entre as montanhas, com seu saxofone, ou se é de alguma forma que a vida não explica, você virou melodia no vento, nota no silêncio, uma presença invisível que me acompanha. Mas hoje, ao terminar essa carta, eu só quero que saiba de uma coisa, Miguel. O amor que vivemos foi o mais real que já senti. E ele não acabou. Ele apenas se transformou. E onde quer que você esteja, eu sempre pensarei em você. Com amor eterno, Laura.